Olá, minhas pessoas queridas, muito obrigada. Me sinto muito feliz e honrada com a sua presença aqui neste sábado. E eu quero que você possa sair daqui se sentindo melhor, né, inspirado a cuidar melhor de você e cada vez mais, e cada vez melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor. Então, nós vamos iniciar a nossa live de hoje, que nós vamos falar sobre ansiedade e como frear a ansiedade através da gratidão. Então, nós sabemos que para começar assim, eu quis aprofundar um pouco na palavra ansiedade. E aí eu fui procurar a etiologia, né, a raiz dessa palavra, lá nos tempos da Grécia. Então, a palavra vem do grego ou do latim. Bom, isso não é muito importante, mas é por curiosidade e quer dizer, significa perturbado e preocupado. Mas essa palavra, ansiedade, sempre me chamou a atenção porque ela começa com ânsia, né, que é ânsia, faz lembrar ânsia. E realmente a ânsia sempre tem a ver com um desejo, algo que eu estou ansiando, algo que eu estou inspirando, e isso está no futuro. Então, a ansiedade sempre tem relação com o futuro. E, claro, e o futuro tem as incertezas que nós temos, que é inerente disso, né? Então, nós queremos realizar os nossos desejos, as nossas aspirações, como, por exemplo, ser bem-sucedido num relacionamento a dois, né? Ou criar um relacionamento a dois, viver ter uma carreira próspera e produtiva e se sentindo útil, né? Como também desenvolvendo o financeiro de uma forma progressiva para que a gente possa ter os bens necessários para a vida ser de qualidade, de bem-estar. A gente também deseja ter uma boa saúde no nosso corpo. Então, são todos os desejos relacionados com os nossos objetivos, nossas metas, nossos anseios, né? Então, isso faz parte, porque a ansiedade em si é o anseio de buscar algo, né, lá no futuro, não tem nada errado. Só que esse anseio e a ansiedade, quando ela tem um inimigo terrível, é um vilão perigoso, que se você tiver agora na sua cabeça, coloque aqui no chat para saber se você sabe qual é esse inimigo, né? Se você pensou no medo, é o medo, né? Por quê? Porque o medo, ele é também necessário, ele forma uma parceria muito legal com ele é como se fosse um casal que nos ajuda, né? Como se fosse, porque ele é protetivo. O medo nos protege. Por exemplo, se eu sinto um cheiro de fumaça, eu pode me alertar que pode ter um incêndio, e aí o que eu faço? Eu saio correndo. Ou então eu posso ter uma sensação de que alguma coisa, né, é um receio de algo, ele está me dizendo algo para me proteger. Agora, acontece que o medo, ele tende a ter proporções descabidas, né? Ele tem várias escalas, e isso nós vamos falar mais para frente, em algum outro momento, sobre o medo especificamente, né? Mas quando ele toma conta de todos os nossos anseios, vontade, ele engloba, ele deixa a gente em três situações, porque o medo tem três movimentos importantes que é interessante você
identificar. Porque na medida que você vai conhecendo melhor sobre você e sobre o seu medo, porque muitas vezes a gente nega, acha que não, eu já ouvi muitas pessoas falar, não, mas eu não tenho medo de nada. Isso é um auto-engano, porque todos nós trazemos, e ele funciona de três formas, ou fugindo, né? A gente foge não encarando as nossas necessidades, ou fugindo, postergando, a gente tem um monte de formas muito elaboradas para a gente fugir, ou então atacar. Como que a gente ataca o medo? A gente, às vezes, sai de um limite agressivo. Quando eu estou muito agressiva, é o meu medo funcionando aí. Por quê? Porque o medo, ele é, mais uma vez, ele é uma defesa, ele nos protege, ele, né? Então, mas uma defesa exagerada torna-se prejudicial, ou então ele paralisa, né? Ele paralisa como? Trazendo para nós sentimentos, de, às vezes, de depressão, de desânimo, de postergação, de deixar, né? Aquela coisa assim pesada, de paralisar, a gente não consegue ter uma reação do que a gente pode fazer. Né? Então, eu coloquei, em geral, né, esse panorama, essa explicação do que nós, como que o medo funciona, porque na medida que, porque o medo, ele é uma emoção, né, e essa emoção no nosso corpo, ele tem uma finalidade, ele mexe com os hormônios para que o nosso corpo fique preparado, mais uma vez, para fugir, ou atacar, ou paralisar. Né? E isso, na nossa fisiologia, quando o medo ele está constantemente carregando a nossa corrente sanguínea de hormônios como adrenalina, cortisol, vai criando distúrbios em várias áreas da nossa vida, seja na nossa área física, seja na nossa área, não, seja no nosso corpo físico, mental e comportamental. Eu coloquei algumas só para a gente ter uma noção de todas o que acontece no nosso corpo físico, por exemplo, tensões, dores, falta de ar, né, tremores, dor de cabeça. Então, quando a gente tem algum desafio muito importante aonde o medo e a ansiedade estão ali, né, tomando conta, isso vai repercutindo muito no nosso corpo. Né? Então, e vai criando disfunções em todo o sistema do nosso corpo, seja o sistema imunológico, como, por exemplo, dando resfriado, quando a gente, né, se você observar, quando você tem um resfriado ou alguma situação física no seu corpo, é porque tem aí uma história de estresse. É observar, é auto, né, é se observar que isso é importante. Sistema digestivo, por exemplo, gastrite, sistema circulatório, infartos. E no mental, né? O que acontece na nossa mente? É uma irritação, é muita preocupação, é um sentimento de não vai dar certo, é um desânimo, é a negatividade, é a depressão, que a gente fica tão carregado, né? Continuamente é um estresse, é uma ansiedade e um medo crônico que leva à depressão, a desânimo, à impotência, à falta de concentração, memória. Então, isso é o que gera, e muito mais, na mente e no corpo, e no comportamento, né? Como que a gente se comporta, como quando a gente está nesse estado, no comportamento é agressividade, né? Por exemplo, ou uma agitação, é fazer, 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 mas com pouca produtividade. Aí tem a ansiedade junto com o medo, né? Por quê? Porque é algo que preciso estar sempre lembrando, a gente está lá no futuro, vivendo aqui assim nessa agitação, né? O consumo excessivo de álcool, de cigarro, de comida, de sexo, de compras, tudo isso tem como base esse aspecto aí da nossa ansiedade em altos níveis o, o nosso com o nosso corpo, né? Porque eu vou fazer uma série de lives falando sobre esse tema,
a razão disso, né? Porque eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas utilizarem ferramentas que eu vou oferecer para cada vez mais nós termos o poder, e a gente tem, de frear o estresse. É só assim que a gente vai conseguir fazer isso se tornar uma realidade para a gente estar melhor na vida, cada vez melhor, como um mantra que a gente vai colocando na vida e sabendo lidar com essa parte tão forte que é os níveis de medo, a ponto de, quando a gente está numa escala muito elevada de medo, a gente entra num colapso, né? Que é a síndrome do pânico, começa a descarregar muita adrenalina e cortisol no nosso corpo, gerando as crises de pânico. Então, a proposta de hoje é oferecer uma ferramenta muito simples, muito fácil, mas extremamente eficaz para você utilizar no seu dia a dia, no seu cotidiano, levar assim de como uma equipagem, você vai introduzindo isso dentro do seu cotidiano, que se chama assim: se você estiver de pé, você senta. Se você estiver sentado, você deita. Simples assim. E eu vou explicar o que quer dizer isso. Então, se você estiver fisicamente fazendo atividades, seja correndo, andando, ou mesmo limpando a casa, mexendo em jardins, fazendo alguma atividade física específica, você, após 1 hora, você descansa de 5 a 10 minutos. E se você estiver sentado, seja no escritório, ou no consultório, ou em qualquer atividade que você está exercendo o seu aparato mental, né? Seu intelecto, seu pensamento, tudo aí nesse estado de ter que usar muita concentração, a memória, o que você vai fazer se for possível, claro, porque não é em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que você vai poder estar sentado, deitar completamente o seu corpo. Também 5 a 10 minutos. Mas, ao longo do dia, eu tenho certeza que a gente encontra pelo menos um momento onde você vai poder fazer essa prática. E vai se estendendo, né? Porque quando você vai parar 5 ou 10 minutos, você vai procurar, não é só simplesmente parar, você vai relaxar. E, normalmente, quando a gente está muito estressado, muito agitado, a gente não tem muita maestria para a gente parar e relaxar e ficar no aqui e agora. Lembra que eu falei que a ansiedade tem a ver com o futuro? A gente está lá na frente, a gente não está aqui agora. A gente tem muita dificuldade de ficar no aqui e agora, no presente. Então, esse exercício, essa prática, ela é excelente porque te coloca no presente. E de que jeito? Você, com a intenção de relaxar seu corpo. Relaxando o seu corpo, você vai ficar aqui agora no presente, relaxando o seu corpo. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou explicar como que você vai fazer esse descanso. Porque se a gente, o descanso a mente vagueia, a mente fica, nossa, eu preciso terminar esse relatório agora, e eu vou ficar aqui 5 minutos, não dá, parece um castigo para a mente ter que ficar. Agora, quando você consegue essa agitação da mente, você traz ela aqui para o agora, e aí nós vamos fazer esse exercício. Como você vai fazer? Simplesmente isso. Vamos imaginar que você está andando e você vai descansar. Você tá trabalhando e você não pode deitar. E entre uma reunião e outra, você vai ter que ficar sentado. Ok, está tudo bem, melhor do que deitar, sabendo que em algum momento você também pode incluir isso e vai ser possível. Mas se nesse momento, entre o intervalo de uma reunião ou de uma consulta ou outra, você tem
você tem esses 5 minutos, você dá esses 5 minutos para você. E é importante que você vai fazendo isso, porque você vai ganhando horas de produtividade ao longo do dia. Por isso que é interessante praticar. Então, é assim, você vai estar simplesmente pondo, você fecha os olhos, vamos fazer juntos, para você perceber. Então, você vai fechar os olhos, simplesmente vai colocar atenção no seu corpo. É, então é como se desse um alôzinho para os pés, né? Olá, meus pés. Mas você não vai fazer só simplesmente isso, você vai dar um comando. Eu relaxo meus pés, né? Relaxo e obrigado. Por quê? Porque, puxa, seu pé leva você e traz para um monte de coisa. É rápido, é uma fração de segundo, então você vai falando isso, né? Então você vai falando em cada segmento do seu corpo, relaxo. Então, agora eu vou fazer para você ir aprendendo, e você vai fazendo junto. Dá um alô pro seu tornozelo. Obrigada. Relaxa. Para a coxa, para as pernas, joelho. Obrigado. Relaxa. Obrigada a sua coluna toda, a musculatura dela, e relaxa. Solto e relaxo. Põe atenção agora no ventre e todos os órgãos que existem nela. Relaxo o estômago, relaxo o fígado, e obrigada, obrigada e relaxo os rins, obrigada o intestino e relaxa, obrigada o vesícula biliar, obrigada, relaxa. Relaxa o coração, obrigada. Obrigada, o pulmão, relaxa. Relaxa os ombros, obrigada, os braços, obrigado, as mãos, obrigada também o cérebro, relaxa, fica aqui agora no presente, relaxa também os olhos, e agradecendo a visão, obrigada, os olhos, obrigada a boca, mandíbula, relaxa, obrigada a língua, relaxo. E assim, você fez um comando constante, amoroso, constante do relaxa, relaxo, relaxo, e ao mesmo tempo amoroso, porque você está agradecendo, agradecendo, e quando você agradece, você está também focalizando a função, né? Você está amorosamente criando um sentimento amoroso para com você, para com seu corpo, para as funções que ele faz, e isso te coloca no aqui e agora, na presença do que existe nesse momento dentro de você, e isso é um tremendo remédio. Por quê? Porque quando você está, ainda que seja no automático, você está falando, mas você está exercitando a sua mente a estar focada no relaxamento e na gratidão. E isso faz
as ocitocinas, a serotonina, que são tudo hormônios do bem-estar, do relaxamento, né? A gratidão, quando você usa a palavra, é o poder da palavra, porque o cérebro, ele aceita, né? A mente, melhor dizendo, a mente aceita qualquer comando que você oferece para ele, né? Seja positivo ou negativo. Então, quando você está ali concentrado, concentrada, fazendo esse pá, eu relaxo e eu agradeço. Eu relaxo e eu agradeço. Isso se torna uma meditação ativa e você vai se sentindo cada vez melhor no seu dia a dia, porque você quebra o dia de 8 horas, 10 horas, 12, a quantidade de horas que você tem em pedaços de horas, que pode até ser meia hora, dependendo do nível e o grau de estresse que você se encontra, né? Às vezes, tarefas intelectuais muito desafiadoras, você pode dar um intervalo de meia hora e 5 minutos, né? Ou 1 hora e 10 minutos, para relaxar a mente e colocar a mente para relaxar, relaxar o seu corpo e carregar de hormônios do relaxamento através da gratidão. E isso gera uma oficina de bem-estar incrível que você só vai saber se você praticar, praticar, praticar. Muito obrigada por sua atenção, por sua presença, por estarmos aqui, né, com as suas falhas aí de início, mas espero que você tenha acompanhado, e se você tiver alguma dúvida, aqui agora vou estar aberta a perguntas. Ela pergunta: como fazer isso? É se colocar na intenção de praticar. Praticar e praticar. Colocar assim, não, eu quero. Em primeiro lugar, por quê? Porque a gente tem vários impedimentos, boicotes, que até eu vou falar, né? Quais são os boicotes? Um dos boicotes, que até semana passada perguntaram, quais são os boicotes? Um deles é postergar. Ah, eu deixo para depois. Eu não, né? Então, a gente vai deixando para depois e vai acumulando mais estresse. Então, como que eu posso fazer isso todos os dias? É você determinar que você vai fazer pelo menos dar um intervalo, né? E um intervalo que é reconhecido mundialmente pela Organização Mundial de Saúde, né? É um intervalo um intervalo que é muito reconhecido pela, como eu já disse, né, pela Organização Mundial de Saúde, que ele que é na Espanha, por exemplo, que as pessoas descansam após o almoço. E realmente não é para ficar a tarde inteira, é apenas meia horinha, é suficiente. Às vezes 10 minutos, 15, né? Não precisa ser muito mais. É até recomendável não passar de 40 minutos. E você vai e vai fazer a mesma coisa com o seu corpo, mas é legal para começar escolher um intervalo e falar, não, chega, agora eu vou parar. Eu estou lá mexendo na jardinagem, eu paro. E eu uso muito o celular. E eu marco o tempo. Ele fica no alarme me falando, daqui das 10 até as 11, eu vou estar focada trabalhando nessa tarefa. E quando termino, ele vai tocar, e aí meu celular ele está também marcado para 10 minutos, então eu paro e vou, nesses 10 minutos, fazer esse relaxamento. Então, é uma prática que você vai introduzindo na sua vida e precisa implantar, né? Porque sem ele não é possível fazer isso
acontecer, porque você que tem que tomar o controle dessa situação que você está vivendo, que é o estresse, que é a ansiedade, junto com o medo, que dá o estresse, né? Então, quando você fala, chega, eu não quero viver nessa situação, eu quero viver de um jeito mais prazeroso, mais harmonioso. Então, quando você toma essa decisão, você começa a querer cuidar de você de um outro jeito. Você passa a cuidar de você de uma forma mais amigável, porque você dá esse espaço de tempo para relaxar, você ganha anos de vida. Anos de vida. Isso não sou eu que estou falando apenas agora, é porque existe estudos exatamente para estudos científicos que realmente essa prática e pessoas assim de muita liderança no mundo, em plena situação de guerra e tendo e responsável por essa situação e tendo que lidar com isso tudo, ainda assim encontrava meios para buscar relaxar o corpo e fazendo essa prática. Para quê? Para poder se restaurar as energias. É incrível, porque a gente se restaura e, consequentemente, a gente vai produzir muito mais nas próximas horas do que ficar né? Um atrás do outro. Mais alguma pergunta? Como incentivar crianças a fazerem essa prática? Olha, é muito legal, através das crianças, nós adultos, fazemos juntos, porque estimular a criança a fazer isso tem que ser feita junto com o adulto, porque não é só estimular e o adulto, e ele vê o adulto, né, agitado e não fazendo junto. Então, a forma de estimular é você, junto com a criança, fazer junto. E é excelente, se você tem uma criança para poder ajudar, vai ser incrível, porque, na verdade, você também está ajudando a sua criança interna, que também é muito agitada, possivelmente, né? Porque vê, às vezes, a agitação da nossa criança, fazer isso e fica bom se você pode também encontrar um tempinho para brincar com a criança, sempre numa forma lúdica. Vamos, né? Vamos estar aqui falando com o nosso corpo. Vamos falar com o nosso corpo e agradecer tudo de bom que ele faz para nós e relaxar, né? Então, isso vai ajudando a criança a se estimular, porque quanto mais você vai falando de uma forma lúdica com a criança, porque aí o corpo gosta, ele fica contente, ele fica feliz, né? Então, é assim que você vai falar com a sua criança, porque essa criança também existe dentro de você, e possivelmente nós temos uma criança agitada que, né, que está tendo que demandar muita coisa e fazer muita coisa, e também a, com a criança que você está querendo ajudá-la, ok? Então, se você tiver mais alguma pergunta, eu vou deixar para responder na próxima semana, porque eu quero fechar o nosso encontro de hoje, e porque cada semana nós vamos ter esse tema para trabalhar, porque é um tema, como vocês viram, que engloba a nossa vida, que engloba todo aquilo que a gente deseja alcançar e que muitas vezes o medo ele está num desequilíbrio, ele está num excesso, consequentemente, quando ele está num excesso, a nossa energia vital ou ela está muito acelerada ou ela está soterrada em né, saturada de tanto hormônios
que nos prejudica, né, na corrente sanguínea. Então, nós vamos falar muito sobre esse tema e de várias formas, de vários ângulos, e eu estarei muito feliz e vou estar muito feliz se a gente vai se encontrando toda semana aqui para ir tirando dúvida, para poder cada vez melhorar e aperfeiçoar, né? Cada vez melhor. Vamos fazer esse mantra para essa semana, né? Também pode incluir aquela prática que eu falei da semana passada. Antes de fazer o relaxamento, você toma água, agradecendo a água que está descendo no seu corpo, está te beneficiando, limpando as toxinas, e você entra nesse estado de relaxamento e agradecimento ao seu corpo. Isso é fantástico e vale a pena. Eu deixo aqui agora um abraço bem carinhoso e apertado para você, e até a próxima semana, se Deus quiser. Espero você lá, aqui. E de uma forma melhor, cada vez melhor. Até lá.